livro do Apocalipse, no capítulo 2, nós estamos ministrando uma série de mensagens acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Acredito que os irmãos já devem ter tido a oportunidade, em outras ocasiões, de poder ler essas cartas e de mesmo estudá-las, né? Numa perspectiva um tanto mais escatológica. Dessa vez nós estamos ministrando essas cartas não numa perspectiva escatológica, mas estamos procurando abstrair as verdades aqui contidas e as advertências que Cristo trouxe à sua igreja. É importante que nós, ao olharmos para essas cartas aqui, carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia, que nós possamos nos aproximar dessas cartas com um coração aberto, um coração desejoso de receber da parte de Jesus Cristo a sua orientação. Levando em consideração que são cartas que o próprio Jesus ditou para que João as escrevesse e enviasse à sua igreja. Então, como eu disse aqui na abertura dessa série, na primeira mensagem, que no tempo que havia cartas, hoje em dia tudo está mudado, né? Hoje em dia tem WhatsApp, tem e-mail. E-mail também é uma carta, mas é uma carta eletrônica, uma carta mais rápida. Não é? Mas antigamente, quando alguém tinha um parente distante, alguém que morava muito longe da sua casa, a pessoa ficava na expectativa de receber a carta daquela pessoa. Né? Uma carta da pessoa amada, uma carta de um filho, uma carta de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um parente. E quando então aquela carta chegava, a gente abria avidamente para ler. E para então absorver aquelas palavras, né? Saber o que o outro tem a dizer, quais são os seus sentimentos, enfim. E do mesmo modo nós devemos também nos aproximar dessas cartas aqui do Apocalipse. Os irmãos imaginem que Cristo Jesus, Ele estabeleceu a sua igreja na terra e Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, há uma promessa da sua segunda vinda. Jesus prometeu voltar e Ele vai voltar, ainda que para nós às vezes pareça demorado. A Escritura diz que para nós muitas vezes parece demorado a segunda vinda de Cristo. Parece que Ele não vai voltar, porque nós estamos presos no tempo. Entretanto, a sua palavra é fiel. As profecias que apontam para a sua segunda vinda têm se cumprido cabalmente. E agora então Jesus, quando deixou aqui na terra a sua igreja, com essa esperança de que Ele em breve voltaria para tomá-la para si, então agora os irmãos imaginem que a igreja, nesse seu caminhar, nessa sua história, a igreja tem altos e baixos, a igreja tem dificuldades, a igreja tem desvios, ela sofre apostasias, erros, falsas doutrinas, e é nesse momento então que Jesus Cristo, Ele escreve à sua igreja essas cartas, como quem dizendo, olha, vocês devem receber essas cartas, devem ler essas cartas, para que vocês possam compreender quais são os erros que eu posso contemplar na igreja, e uma vez vocês compreendendo isso, que vocês possam então assumir um posicionamento, uma postura de um vencedor. O grande desafio para cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo, nós que somos participantes da igreja de Cristo, o grande desafio é que nós sejamos vencedores. Pastor, o que significa ser um cristão vencedor? Significa ser um cristão salvo? Não. Na verdade, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é salvo por uma iniciativa do próprio Deus. A salvação não depende do homem, ela depende exclusivamente de Deus. Ou seja, Deus é quem procura o homem perdido, é quem o ilumina, é quem traz a ele a revelação, é quem tira ele daquela condição e então concede a ele o seu Espírito Santo, que é a própria vida eterna dentro do homem. Agora, uma vez salvos, e nós estamos aqui porque nós fomos salvos em Cristo Jesus, porque nós cremos no sacrifício de Cristo, uma vez salvos, nós agora temos muitos desafios. E esses desafios são nos colocados aqui para serem vencidos, de maneira que aquele que vence as dificuldades pelas quais a igreja passa, aqueles que superam esses enganos, esses erros, e que então cultivam e desenvolvem um coração sincero, um coração verdadeiro diante de Deus, essa pessoa, ela é chamada de vencedor. Esta igreja, ela nasceu com este objetivo.
aqueles irmãos, aquelas pessoas que querem ser um cristão vencedor, então aqui é um ótimo lugar, porque aqui em todas as reuniões você estará sendo ministrado pela palavra viva de Deus. Palavra trazendo entendimento, trazendo luz, compreensão. E agora que você recebe essa palavra, que você é iluminado, você agora tem a oportunidade de decidir por esta palavra ou não. Mas não é decidir pela palavra no sentido, não, eu quero ser membro desse ministério. Não, decidir pela palavra é o sentido de você tomá-la para dentro de si, para você vivê-la no seu dia a dia. Para que as suas atitudes, o seu viver, o seu andar, o seu falar, seja ou esteja de acordo com a verdade de Deus. É como diz no livro de Lucas, né? Você será aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, e conhecendo a vontade, então você agora vai andar de acordo com esta vontade de Deus. Amém, queridos? Portanto, vamos mais uma vez aqui ler agora a carta à igreja em Pérgamo. Vamos mais uma vez adentrar essas cartas e vamos abstrair daqui aquilo que Deus tem para nos falar. Capítulo 2, versículo 12 em diante diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não venho a ti, e sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados, eu quero nesta manhã chamar a atenção dos irmãos para 2 aspectos fundamentais e de grande importância que nós encontramos aqui nessa carta. O primeiro é esse aspecto positivo, quando Jesus Cristo, no versículo 13, falando acerca desta igreja, ele diz: olha, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Palavras muito fortes, né? Onde Satanás habita. Alguém poderia perguntar, mas e onde é que o Satanás habita, afinal de contas? Onde é que ele mora? É certo que quando nós lemos essas cartas, sobretudo essa de Pérgamo, do ponto de vista histórico, como aquele que procura entender, estudar a cidade de Pérgamo, saber em qual região ela se encontra, qual a sua localização, quais eram seus costumes. Então, a maioria dos estudiosos apontam a cidade de Pérgamo como sendo uma cidade altamente idólatra. Razão porque é dito que lá havia um templo e havia até mesmo o culto à serpente. Isso é o que diz a história. Perfeito? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais importante é que há essa referência histórica, então possivelmente, dizem os estudiosos, que esta referência ao lugar onde Satanás habita seria porque Pérgamo era um lugar não somente idólatra, como há outros lugares também, mas que havia ali o culto à serpente. Outros dizem que havia o culto ao imperador romano. Aí cada um vai dizendo uma coisa. Mas o mais importante aqui, para nós, e isso é o que nos importa, é porque nós não estamos em Pérgamo. Ou nós estamos em Pérgamo? Essa cidade, inclusive, como era antigamente, não existe mais. Se existe agora, existe uma outra cidade que fora destruída, depois foi reconstruída, mudaram seus costumes, as práticas. Enfim, para nós o que interessa
é nós olharmos para esse texto, observarmos aqui que Jesus faz menção a um irmão chamado Antipas. E o próprio nome já é muito sugestivo, porque dá a ideia de alguém que vivendo onde Satanás habita, e a Bíblia diz que Satanás ele é o príncipe deste mundo, e ele é o Deus deste século. Então, onde Satanás habita e onde ele atua é o mundo. Só que nós temos aqui um homem chamado Antipas, que está onde Satanás habita, ele está no mundo. Então é interessante que a igreja de Cristo não está no céu, ainda que nós sejamos do céu, mas nós estamos na terra, nós estamos inseridos neste mundo em que há um príncipe chamado príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, de maneira que Antipas ele está aqui como uma testemunha de Deus. Ou seja, Jesus fala assim, olha, o Antipas, minha testemunha, meu fiel. Agora, irmãos, imagine comigo, quando Deus puder olhar para você, individualmente, e citar o seu nome, como aqui foi citado de Antipas, e falar assim, olha, ali está o meu fiel, a minha testemunha. O Senhor precisa de pessoas que, estando no mundo, possam ser testemunhas do reino dos céus e possa dar um antitestemunho contra o mundo perverso de Satanás. O que significa que nós não podemos nos misturar com o mundo, não podemos nos parecer com o mundo, não podemos gozar do mundo, pelo contrário, devemos ter uma oposição frontal ao mundo de Satanás. Agora é lógico, precisamos pensar um pouco. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Satanás é o Deus deste século. E a palavra grega para século poderia ser ali muito bem mudada para mundo. É o Deus deste mundo, é o Deus desse século, é o Deus dessa era. De maneira que o mundo que a Bíblia faz referência, tanto aqui em Apocalipse, como sendo também lá em 2 Coríntios, não é o mundo criado por Deus. Não confunda este mundo que estamos falando aqui com o mundo criado por Deus. Lembra de João capítulo 3, versículo 16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira? Ora, se Deus amou o mundo, não deveríamos nós também amar o mundo? Sim ou não? Ora, mas como pode, se lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz, não ameis o mundo. Afinal, se Deus amou o mundo em João 3,16, por que somos nós advertidos a não amar o mundo, conforme 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16? Simples, porque o mundo, muito bem, o Estiva está lembrando ali, é que o mundo que nós não devemos amar, como diz Tiago, né? O mundo que se opõe a Deus, como diz João na sua primeira epístola, o mundo que é inimigo de Deus e que está frontalmente em oposição a Deus, é a referência ao mundo espiritual em que Satanás é o príncipe e Deus. É o mundo, não se referindo à terra, ambiente onde nós vivemos, mas é como se houvesse um mundo sobre um outro mundo. É como se sobre este mundo no qual nós existimos, a terra, houvesse um mundo espiritual que envolve todos os homens. Isso é uma questão de mente, isso é uma questão de coração, isso é uma questão espiritual. Então, o Deus desse século, ele vai cegando o entendimento, ele vai gerando convicções, ideologias para afastar o homem de Deus. E é neste momento, então, que Deus convida os seus filhos para serem como Antipas, para fazerem oposição ao mundo. Querem ver? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 João, capítulo 2, bem pertinho de Apocalipse aí. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Vamos ler o 15 e o 16. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está pronto. Até aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, este é o mundo, que é o mundo maligno de Satanás, é o mundo no qual Satanás
é Deus e príncipe. Isso porque as pessoas que são do mundo, elas se curvam diante de Satanás. Elas adoram a Satanás, ainda que indiretamente. Lembra, por exemplo, quando Satanás disse para Jesus, lá no deserto da tentação: se tu prostrado me adorares, eu te darei as glórias e esses reinos do mundo, todos eles porque a mim me foi dado. Então, muitas vezes, o diabo ele oferece coisas para as pessoas, em troco de quê? Da sua rendição a ele. Mas aqui nós temos um pequeno problema, queridos, porque, infelizmente, e é assim que acontece, o diabo ele é muito astuto. O que ele faz? Sabendo ele que nós todos, servos de Deus, temos no coração uma vontade plantada pelo Espírito Santo de seguir a Deus, de amar a Deus acima de tudo, e sabendo ele que o Espírito Santo certamente vai nos incomodar para que nós não amemos o mundo, não andemos de acordo com o mundo, o maligno, na sua sutileza, ele fez uma inversão. A primeira coisa que ele fez foi esconder dos filhos de Deus a verdadeira natureza do mundo. Ou seja, os cristãos, de uma maneira geral, não sabem o que é o mundo. Não sabem. Mas é lógico que os irmãos iriam ler a Escritura e iam ver aqui o mundo. Então o diabo escondeu o mundo dos cristãos e aí colocou um falso mundo, colocou um pseudo mundo para que os irmãos pudessem se empenhar em aborrecer esse pseudo mundo, e achando os irmãos, portanto, que estavam aborrecendo o mundo, eles estariam, na verdade, aborrecendo um mundo que Deus não disse para aborrecer, e em contrapartida estaria completamente amando um mundo que deveria aborrecer. Os irmãos entenderam o que eu disse? Pastor, mas não estou entendendo exatamente que mundo é esse falso que nos foi apresentado. Simples. É porque nos ensinaram, e talvez quem também nos ensinou, também aprendeu de outras pessoas, e vai passando de um para o outro, que o mundo eram as coisas aqui da terra. Por exemplo, alguém um dia inventou uma doutrina de que as mulheres não podiam cortar cabelo. Não foi isso? Porque disse que cortar cabelo é coisa do mundo. Olha que ideia. Aí a pessoa, então, a irmã, muito honesta, muito sincera, para não amar o mundo e para não permanecer no mundo, então ela decidiu aborrecer o mundo. Então eu não corto o meu cabelo. Aí quando a irmã cortava o cabelo, irmã, olha o mundo. Aí a pessoa era até disciplinada muitas vezes da igreja. Imagine que não era não somente cortar, mas pintar o cabelo, fazer reflexo. Né? Antigamente falava fazer reflexo, a gente fala luzes, né? Não, fazer os reflexos no cabelo. Era mundo. E o pior, até colocar o bobs na cabeça, porque ver o cabelo não coopera muito, não tem esse negócio? Cabelo assim, meio revoltado. E antigamente não tinha chapinha, não tinha selante, não tinha nada disso. Então era no bobão mesmo, né? Aquele negocinho enrolava para dar uma esticada nele. Aí também dizia, não, bobs é coisa do mundo. Quem já ouviu isso alguma vez no passado? Mas você imagina a irmã pegar um rolinho e enrolar o cabelo, é do mundo. Porque isso era vaidade. E aí a irmã, tá bom, já que eu não posso fazer o rolinho, vou fazer touca. Touca é você enrolar o cabelo, só enrolar. Qual que é o problema de você enrolar o cabelo para um lado, depois para o outro, mas não podia porque também era mundo. Diadema. Colocava uma diademazinha para segurar, irmãos, para não ficar assim, ó, igual um solzão. Colocava aqui a diadema. Mas não podia diadema porque também era de quem? Do mundo. Isso era mundo. Isso porque talvez tinha um certo pastor, uma ocasião, orando a Deus, para Deus revelar porque a igreja estava tão fria, tão gelada, e os irmãos tão fracos. Aí o irmão jejuou, depois de muito jejuar, estava fraco já, pedindo a Deus uma revelação, mostre-me onde está o problema do teu povo. Quando ele olhou para a penteadeira, o que ele viu? Uma diadema. Aí ele recebeu a revelação. O problema é a diadema. Aí ele pegou a diadema para poder observar o objeto pecaminoso, perverso, maligno. Aí ele olhou e pensou, diabo, diadema. Ó, diadema, diabo, olha, o radical do diabo está na diadema. E o pior, dema, mulher do demônio. Tem diabo e demônia, tudo aqui.
Aí para completar, ele foi colocando na cabeça, diante do espelho, chegou bem aqui, ele virou o contrário e virou 2 chifres. Aí pronto, confirmou, é do diabo. Mas é assim, e os irmãos acreditam que o povo acredita nisso? O povo gosta de santidade. Aí colocou o mundo como sendo coisas aqui da terra. Aí a música também tem a música do mundo e a música de Deus. Né? Aí as músicas que chamam de Deus, imagina só de onde é que vem. A música do mundo eles dizem que é aquela música cujo cantor não é crente, não é evangélico. Então, se o cantor não é evangélico, a música pode falar de Deus, pode falar de Jesus, pode falar do sangue, pode falar da morte de Cristo, da redenção do homem, pode falar da segunda vinda de Cristo. Mas quem cantou, quem gravou, ele é evangélico? Não, não é. Ele não é evangélico. Foi o Roberto Carlos que cantou. Bem, então é do mundo. Entenderam? Então tudo que não era esse quadrado estabelecido dentro dos limites de uma denominação evangélica era mundo. Aí ficou definido muito claramente, o que nós temos aqui dentro é de Deus. Das paredes para fora, o que não é de Deus é do diabo. Isso é mundo. Aí colocaram nesse pacote usos, costumes, lugares, músicas, livros, filmes, cultura, bebida. Tudo é do diabo, tudo é do demônio. Inclusive, se Jesus viesse hoje à terra, imagine se o verbo se fizesse carne hoje, e não naquele tempo. Os irmãos acreditam que ele ficaria de fora de muitas igrejas evangélicas? Porque ele tinha um detalhe com ele tomava vinho, Jesus tomava vinho. Está em Mateus capítulo 11, versículo 15, versículo 16, por ali. Ora, só que aí de repente a igreja fala, não, porque isso é coisa do mundo. Aí nós aprendemos que mundo são essas coisas, são roupas, né? Corte de cabelo, unha pintada ou não. Ao passo que então, nós pensávamos o seguinte, não, nós aborrecemos o mundo então. Nós não estamos no mundo porque não fazemos estas coisas. E o pior que nós temos observado é que quando o tempo vai passando, isso foi há 20 anos, 25, 30 anos, o tempo vai passando, as pessoas vão começando a abrir um entendimento, aí vão abrindo mão dessas coisas. Ou seja, aquilo que chamavam de mundo, hoje não é tão mundano assim. Não é tão mundano assim. Vão abrindo mão. Mas o pior de tudo isso é que enquanto se pensa que está aborrecendo o mundo, ao passo que está de fato aborrecendo o pseudo-mundo, o mundo de fato e de verdade passa despercebido aos olhos da maioria. Olha o texto de 1 João. Vamos continuar a ler o versículo 16 agora. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, lá no finalzinho do 16, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, mas o que é dito aqui? Porque tudo o que há no mundo não procede do Pai. Aí então, João vai estabelecer 3 pontos que caracterizam efetivamente o mundo. É o tripé de sustentação do mundo. Ele diz, porque tudo o que há no mundo, vírgula, aí ele coloca, primeiro, a concupiscência da carne. 2, a concupiscência dos olhos. 3, a soberba da vida. Isto aqui é o mundo. Se você quiser saber exatamente o que é a concupiscência da carne, aí você tem que começar pela palavra concupiscência. Você não fala simplesmente carne, mas é a concupiscência da carne. Porque quando fala de concupiscência, fala-se de um desejo exagerado. Ou seja, a nossa carne ela tem desejos. Ou não tem? Ou você é um anjo? Você é um Gasparzinho? Não, nós temos carne. E essa carne tem desejos. Esses desejos são lícitos, muitas vezes. Mas quando esses desejos, eles são desvirtuados, ou eles são afetados de tal modo que eles se exageram, aí se torna a concupiscência. Basta que você leia Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17 em diante, que Paulo vai dizer exatamente o que é a concupiscência da carne. Ele fala de desejos exagerados e desvirtuados. Por exemplo, Deus criou o homem e criou a mulher. Ele criou o macho e criou fêmea.
Não é verdade que o sexo, a relação sexual é algo criado por Deus ou não? Agora, então esse desejo, ele é natural. Eu já vi gente se casar e se converter a Jesus Cristo e parar de fazer as coisas, com medo de pecar. Não pode tocar, porque peca. E não sabe que isso é coisa de Deus. Agora, quando esse desejo se torna prostituição, adultério, lascívia, olha como que fala de um desejo que agora ele é desvirtuado. Ele agora se torna uma transgressão contra o outro, contra o corpo, contra a série de coisas. E então agora se torna isso uma concupiscência da carne. Então, a Bíblia fala que o mundo ele tem 3 pilares. A concupiscência da carne, está lá em Gálatas capítulo 5. A concupiscência dos olhos. E esse é um dos pontos que quase ninguém aborda, porque como o mundo, nos disseram, era apenas comida, bebida e música e lugares, então esqueceram dos olhos. E aí muitas vezes nossos olhos olhando para uma coisa lícita, para uma coisa boa, pode ser que haja uma concupiscência. Pode haver aquele desejo exagerado de possuir algo quando você não precisa, quando não te pertence. É quando você olha e agora aquilo te consome de uma tal maneira que você fará qualquer coisa para possuir aquilo, que muitas vezes pode ser lícito. Mas porque aquilo entrou no seu coração, pela sua visão, e gerou desejos errados, então se torna a concupiscência dos olhos. E o pior quando diz sobre a soberba da vida. O que é a soberba da vida? O que seria a soberba da vida, amados? Autossuficiência. Imagine só que o jovem, ou a jovem, ele olha para si mesmo, e aí ele se sente forte, bonito, poderoso. Ou talvez a pessoa olha para o seu dinheiro, e ele se sente um tanto garantido financeiramente falando, ou intelectualmente falando, e a pessoa então começa a desprezar a Deus e a desprezar os homens em razão de uma soberba, por considerar-se ou por considerar que é alguma coisa. Nós vemos muito isso na Escritura, vários exemplos, quando a pessoa ela chega ao ponto de desprezar a Deus, de não depender de Deus e passa a confiar em si mesmo. Esta é a soberba da vida. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5 e 6, diz assim: maldito o homem que confia no homem, e que faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço. Ou seja, o homem que confia não é no outro homem, não. Maldito o homem que ao invés de confiar em Deus, confia no próprio homem, confia em si mesmo. Olha para os irmãos terem uma ideia, o que acontece com tal pessoa? Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Olha como Deus fala o destino final dessa pessoa. Capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, essa pessoa que assim procede, ele é maldito. Versículo 6 diz: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Os irmãos, imaginem que figura que o profeta se utiliza aqui para falar acerca da condição dessa pessoa que confia em si mesmo e que não confia em Deus. É como o arbusto solitário no deserto. Você olha aquele deserto seco, aquele calor escaldante, aquele sol escaldante, e naquela sequidão, um arbusto seco, um arbusto solitário. Fala aqui de uma condição de alma, porque o homem foi criado para depender de Deus. Quando Deus criou o homem, a alma do homem, o coração do homem, o espírito do homem, Deus o criou para que o homem buscasse a Deus, o homem tivesse comunhão com Deus, para que o homem se alimentasse de Deus, para que o homem pudesse ter Deus como sendo a sua garantia, a sua esperança, a sua rocha, a sua fortificação. Entretanto, o homem, quando ele está no mundo, envolvido e amando o mundo,
que ele passa a confiar em si mesmo, então a condição espiritual dele fica como um arbusto solitário no deserto. E diz que não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O contrário, versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando a Bíblia nos fala sobre o mundo, nos coloca 3 coisas a serem consideradas. Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. De maneira que muitos cristãos, não poucos, acabaram por desprezar coisas boas dessa terra, que poderia fazê-lo melhor homem, melhor mulher, melhor ser humano, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor profissional, melhor pessoa. Desprezou e agora simplesmente vive no mundo porque não sabe que o mundo está dentro dele. É uma questão de concupiscência, é uma questão de natureza, está dentro do coração humano e que precisa ser tratado. Aí de repente vem Jesus e diz: olha, há uma pessoa chamada Antipas que se posiciona onde Satanás habita como uma antitestemunha. Ou seja, ao mesmo tempo que é testemunha de Deus, se opõe frontalmente ao mundo. E aí Jesus Cristo nos ensina que o mundo então reconhecerá que nós somos discípulos dele, a partir do momento que nós começarmos a viver e a proceder como Jesus procedeu, como Jesus viveu. Jesus explica em João capítulo 16, amados, que o mundo haveria de matá-lo, porque o mundo não conhecia o Pai, consequentemente não conhecia o Filho, porque o mundo aborrece o Filho. Ele diz: olha, no momento em que vocês, discípulos, começarem a viver a vida do reino dos céus na terra, como um verdadeiro Antipas, como um testemunho de Deus, e contra um antitestemunho ao mundo, então o mundo também vos odiará. O mundo também vai odiar a vocês. O mundo vai aborrecer a vocês e também vão perseguir a vocês. Imagine, queridos, quando o mundo se sentir ofendido em razão do nosso viver, em razão do nosso proceder. Pastor, e como pode ser isso? Como nós podemos proceder desta maneira? Primeiro, conhecendo o próprio Jesus Cristo nas Escrituras. Conhecendo como ele tratava as pessoas, conhecendo como ele tratava as coisas referentes ao reino de Deus, como ele se relacionava com as pessoas, como ele tocava as pessoas, como ele falava, como ele vivia, como ele amava, como ele abraçava, como ele era pela verdade. E aí então você agora começa a buscar: Senhor, eu quero viver aqui neste mundo onde Satanás habita como um verdadeiro e autêntico discípulo. Eu quero viver aqui na terra, neste mundo, onde é o príncipe da potestade do ar, mas como luz da terra, ou luz do mundo e sal da terra. Fazer a diferença, como diz Jesus, luz e sal, não é você não se vestir como as pessoas da terra se vestem. Não é isso. É lógico que existe um aspecto a ser ressaltado, porque a Escritura nos ensina que nós, servos de Deus, devemos nos vestir com decência e com modéstia. Não é verdade? Mas não diz do tipo de roupa. Até porque é provável, é possível que uma pessoa cristã, uma mulher, vamos dizer nesses termos, ela pode vestir uma calça decente, não pode? Como pode vestir uma calça indecente. Ou não? Ela pode vestir uma saia decente, ou uma saia indecente. Ela poderá vestir um vestido decente ou um vestido indecente. Então, o que está em pauta aqui é a decência e não o tipo de roupa. Olha como o maligno é sutil. Ele estabeleceu num certo meio, dizendo assim: olha, aqui as mulheres não podem usar calça, porque calça é do mundo, calça é pecado. Aí as irmãs lá não vestem calça, vestem vestidos. Só que muitos vestidos são indecentes.
Os irmãos entendem? Olha como que em nome de uma obediência a Deus, a pessoa peca. Porque não compreendeu a verdadeira natureza do mundo. A natureza do mundo espiritual, do maligno, diz respeito a concupiscências do coração e não a coisas exteriores aqui da terra. Não é sem razão que Jesus disse, é do coração que procedem os maus pensamentos, é do coração que procede, ele vai colocando aqueles elementos todos, dizendo que a fonte do pecado não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro. Então aqui em Apocalipse capítulo 2, vamos voltar para o texto do Apocalipse, Jesus, ele vai elogiando esta igreja, 2,13 de Apocalipse, dizendo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Trono aqui lembra o seu governo, né? O trono de Satanás quer dizer que Satanás ele governa este mundo. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Deus, ele precisa de pessoas que conservem o nome e não neguem a fé neste mundo onde Satanás governa. Testemunhas. Cuidado também, porque quando diz não negaste o meu nome, tem surgido algumas pessoas dizendo, olha gente, quando fala de negar o nome, muitos têm negado o nome, aí eles vão dizer que o nome de Deus não é Jeová, ou não é Yahvé, ou não é Jesus, aí eles vão entrar naquelas histórias de tentar descobrir um nome para Jesus. Aí, o nome dele é Yeshua, aí passam a pregar Yeshua, aí sai dois dentre eles e falam, não é Yeshua, é Ioshua. Aí depois sai, não é Yahu. Acho que é Yahoo, não é? Não tem um tal de Yahoo? Tem um Yahoo, acho que é Yahoo, é isso mesmo. Aí eles vão criando os nomes, eles vão lendo hebraico, estudando as línguas antigas, tal, para ver se chega no nome. Isso para não negar o nome. Mas entenda que não negar o nome não significa não negar grafemas ou fonemas, mas é negar a pessoa, porque o nome diz respeito à pessoa. Então, não negar o nome é não negar a pessoa de Jesus, não negar as palavras de Jesus, não negar a obra de Jesus Cristo. Então o Senhor precisa de pessoas que sejam testemunhas aqui neste mundo, que possam sustentar essa verdade acerca da pessoa de Cristo. Não negar o seu nome, não abrir mão da pessoa de Jesus, da obra de Jesus Cristo, não se envergonhar da sua obra, nem do seu evangelho. E não negar a fé, mas permanecer firme, dizendo para o mundo que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo para redimir a humanidade. E manter-se nesta base, ainda que o nosso fim seja como o de Antipas, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor, ele clama e convida pessoas para que tenham esse posicionamento de um discípulo. E aí nós fazemos a diferença entre filho, entre servo e entre discípulo. O Senhor lhe chama discípulos, pessoas que caminhem nas suas pegadas, pessoas que possam fazer aquilo que ele fez, falar aquilo que ele falou e ensinar aquilo que ele ensinou. Ou seja, termos uma identificação com a pessoa de Jesus Cristo. E eu sei que quando nós falamos isso, talvez você olhe para dentro de si, você considere a sua experiência, fala assim, pastor, mas complicado, porque eu me vejo tão distante disso. E é verdade que nós estamos distantes, sim. Mas enquanto nós estivermos olhando para a nossa fraqueza, nós não vamos avançar. Olhe para a palavra de Deus que é fiel. O Senhor nos enviou o seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito, que é o agente santificador. É obra do Espírito Santo nos fazer semelhantes a Cristo. E Ele está fazendo. Talvez você não está percebendo. Como, por exemplo, quando uma criança ela vai crescendo, e você está ali todo dia com ela, você não percebe muito o crescimento. Mas alguém que está distante, quando encontra, fala, vixe, mas como cresceu? Porque a primeira vez que ele viu estava desse tamanhozinho, e agora está do outro tamanho.
Então, na nossa convivência, nós não percebemos muito o nosso crescimento. Mas saiba o quanto Deus já fez na sua vida. O quanto Deus já mudou na sua vida. Por mais que você não perceba isso, só que Deus está trabalhando e aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então somente seja perseverante, não desanime. Coloque-se sempre como um discípulo. Senhor, eu quero ser um Antipas neste mundo. Eu quero permanecer de pé, dando testemunho, ser considerado por ti fiel, como aquele que não nega o nome e que não nega a fé. Aquele que conserva o nome e que não nega a fé. Este é o primeiro aspecto que eu queria apresentar aos irmãos nesta carta. O segundo é uma questão mais coletiva. Está aqui no versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que conservam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Observe os irmãos no versículo 13. O Senhor, ele tece um louvor em relação à igreja, dizendo que esta era uma igreja que conservava o nome, que não negava a fé, que tinha uma postura de uma testemunha de Deus e uma antitestemunha do mundo, ou contra o mundo. Agora, há um problema no versículo 14, quando ele diz que esta igreja tinha entre eles, tenho todavia contra ti, algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, vocês não podem permitir que essas pessoas que estão no meio de vocês preguem a doutrina de Balaão. Sustentem a doutrina de Balaão. Em outras palavras, a igreja tem que lutar e tem que batalhar contra a doutrina de Balaão. Olha para o seu irmão à sua direita e diga para ele, nós temos que lutar contra a doutrina de Balaão. Contra a doutrina de Balaão. Temos que lutar ou não temos que lutar contra a doutrina de Balaão? Pastor, mas e qual que é essa doutrina que eu não sei? Quem é Balaão, afinal? Balaão é uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Balaão era um profeta. Era um profeta. Lógico, um profeta de Deus. Eu sei que tem muitos que vão dizer que ele era um profeta pagão, tal, mas o texto sagrado é muito claro quando diz que Balaão falava com Deus de olhos abertos. Assim como Melquisedeque, alguns querem colocá-lo também como um sacerdote pagão. Por incrível que pareça. Isso porque a visão de muitos com respeito ao Antigo Testamento é que Deus só tinha povo no povo de Israel. Fora das fronteiras de Israel não tinha mais ninguém. Isso é um grande absurdo pensar uma coisa dessa. Mas Balaão era um profeta. Isso é o que importa. Imagine que quando o povo de Israel estava avançando no deserto, eles iam passar por uma cidade cujo rei chamava-se Balaque. Ouça essa história para os irmãos entenderem o que significa esta doutrina de Balaão, que deve ser confrontada, deve ser repelida do meio dos cristãos. Quando o povo de Israel, onde eles iam, Deus ia com eles, porque o povo de Israel era o povo de Deus. E Deus então, que os tirou lá do Egito, estava levando-os para a boa terra de Canaã, com a promessa de que eles venceriam todos os inimigos. Então, para eles passarem pelo território de Balaque, eles tinham que travar uma luta contra Balaque. E aí, então, quando Balaque olhou e viu que os filhos de Israel estavam vindo ao seu encontro, Balaque temeu. Balaque ficou com medo. Porque Balaque já havia ouvido que Deus havia, por meio de Israel, destruído outras nações. Então Balaque pensou, quando esse povo entrar na minha terra, eles vão entrar e vão varrer a minha terra, vão destruir a minha terra, nós estamos perdidos. Balaque reconheceu o poder do Deus de Israel. Só que aí ele pensou, tenho que arrumar uma estratégia. Eu preciso de fazer com que esse povo perca a bênção de Deus. Balaque pensou, eu preciso fazer um jeito de esse povo perder a presença de Deus. Porque Balaque sabia que Israel só ganhava as batalhas porque Deus estava com eles. Se Deus então deixasse abandonar o povo perderia a batalha.
Aí Balaque ficou pensando. E aí ele teve uma extraordinária ideia. Lembrou-se ele de Balaão. Balaque se lembrou, tem um profeta em tal lugar. Então eu vou chamar aqui esse profeta e vou pedir para ele amaldiçoar o povo de Israel. Aí se o profeta que é de Deus amaldiçoar o povo ficará em maldição. Aí Deus não vai poder abençoá-los mais, estão amaldiçoados. Aí pensa numa ideia boa. Chamou Balaão e lá foi o profeta. E aí Balaque disse, olha, o povo de Israel está vindo aí, eles vão varrer a minha terra, vão destruir a minha terra. Eu não tenho saída senão que você amaldiçoe este povo. Aí Balaque, não posso fazer isso porque é o povo de Deus. Como é que eu vou amaldiçoar o povo de Deus? Falou, não, rapaz, mas eu tenho aqui uma grana, eu tenho um negócio para te dar aqui. Aí quando entra o negócio do dinheiro, tudo muda, não muda? Aí Balaque falou assim, bem, eu acho que esse povo é de Deus, mas não é tanto de Deus assim, né? Rapidinho se muda de ideia. E quanto é que é? Aí pensa em ouro, prata, tudo, aquele dinheirama todo. Aí Balaão ficou animado. Não, vamos amaldiçoar. Amanhã cedo nós vamos amaldiçoar. Aí foi para um lado da cidade, no outro dia cedo levantou as mãos. E quando ele foi proferir as palavras de maldição, dos seus lábios só saíam palavras de bênçãos. Bendito seja Israel. Onde Israel pisar o pé, vai destruir tudo, vai vencer as batalhas. E Balaque dizia, não, Balaão, é para amaldiçoar, não é para abençoar. Eu falei, mas eu sei, mas aqui não sai. Não sai. Aí ele ficou incomodado. Falou, não, acho que é a direção, eu vou para outra parte da cidade. Aí foi para o outro lado, não, aqui vai dar certo. Levantou as mãos para o lado de Israel. Quando abriu a boca, só palavras de bênçãos. Não, acho que o dia não está bom. Amanhã a gente vai voltar e vamos conseguir. No outro dia, só saía bênção. Aí pensa num profeta apertado. Porque ele sabe que ele não consegue amaldiçoar. Não é porque ele é bonzinho, não. É porque Deus não lhe permite amaldiçoar. Porque o profeta tem que falar as palavras de Deus. E não a que o outro que paga quer ouvir. Não é verdade que muita gente paga para ouvir profeta? E o profeta Balaão ficou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Balaque, não tem jeito, você me desculpe. Bem que eu estava de olho naquela grana tua, mas eu não tenho como amaldiçoar, porque Deus não deixa. Deus não deixa. Aí tudo bem, já que não tem jeito, não tem jeito. E Balaão foi embora. Pensa numa dor que ele sentia no coração. Ele amava, diz a Bíblia, que ele amou o prêmio da injustiça. Quando ele pensava no dinheiro, ele falou, mas eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema. Já que eu não posso amaldiçoar com palavras, eu vou arranjar um meio. O profeta pensou, vou conseguir um meio de fazer o povo perder a bênção de Deus. Irmão, depois de uma noite todinha pensando e orando, porque o profeta perverso, ele mente orando. Estou mentindo? E mente jejuando. Em nome de Deus. Balaão era assim. E aí então ele ficou lá. Irmãos, ele teve uma extraordinária ideia. Pensa numa ideia brilhante. No outro dia cedinho estava lá a casa de Balaque. Tem uma maneira de o povo perder a bênção. Conseguiu uma maneira. E qual que é a maneira? Ele falou assim, olha, ô Balaque, as mulheres da tua terra, as moabitas, são as mulheres mais lindas que tem na terra. Já percebeu isso? Falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Falei, calma, calma. Você vai fazer um churrasco. Vai fazer uma festa, um banquete. Mata boi, vaca, carneiro, tudo. Faz um churrasco de verdade. Umas 2 ou 3 bandas para tocar ao vivo, aquelas músicas mesmo, né? E aí você vai mandar as moabitas vestir aquelas sainhas e aqueles vestidinhos. E aí elas vão lá no acampamento de Israel chamar os varões para o churrasco. Dançar um forró. Falou assim, mas e aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que se eles vierem atraídos pelas mulheres, eles vão se prostituir e elas farão com que eles adorem os deuses de Moabe. E então eles vão cair em idolatria e prostituição. E aí eles perdem a bênção de Deus, porque Deus não pode abençoar onde há idolatria e prostituição. Aí Balaque falou, rapaz, mas
Toca aqui. Pesa não. Rapaz, que ideia fabulosa. Que ideia. Genial. Rapidinho marcaram lá, chamou todo mundo, fez aquele grande churrasco. Aí chamou as 100 moabitas, pensa nas moabitas. Foram lá no meio daquela cidade, do arraial do povo de Israel. Rapaz, mas os irmãos de Israel ficaram alegres. Mas é de Deus esse churrasco. É de Deus. Ficaram animados, né? Animados para comer churrasco. Dançar com as moabitas. Dançando. Daqui a pouco a moabita, meu bem. Né? E ele, pode falar, meu amor. O que é? Vamos ali. Ali aonde? Vamos ali. Mas ali aonde? Não. Vamos lá atrás do ídolo. Que o objetivo era levar para o ídolo. Fazer adorar o ídolo. E o povo de Deus caiu. Nessa cilada, porque isso foi uma cilada. E o povo de Israel perdeu a bênção de Deus. Essa é uma história do Antigo Testamento. E eu não estou exagerando não. Eu estou apenas aqui demonstrando como possivelmente possa ter ocorrido. Mas o fato é que a Bíblia fala de um tal profeta chamado Balaão, que porque amou o dinheiro, fez o povo de Deus se desviar do propósito de Deus. E, portanto, essa figura de Balaão chega ao Novo Testamento como uma figura emblemática. Mostra ali em Balaão todos profetas, quantos quer que sejam, onde quer que eles estejam, que por causa do dinheiro faz o povo de Deus se desviar da verdade, faz o povo de Deus se desviar do propósito de Deus, faz o povo de Deus errar e perder, consequentemente, a bênção de Deus. Então, imaginem que quando Pedro estava pregando, certa ocasião, diz a Bíblia, que tinha um certo mágico que viu ali que Pedro, ele tinha um poder de Deus, ele colocava as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. E aí o Simão, o mágico, ficou olhando e falou, rapaz, se eu tivesse esse poder que esse homem tem, eu ia arrebentar de ganhar dinheiro. Olha a ideia dele. Aí o que ele fez? Foi lá, se converteu, se batizou, está lá do lado de Pedro, vem cá, Pedrão, tá batendo papo com Pedro. Logo ele pergunta para Pedro, e aí? Quanto é que você quer? Para você poder me dar desse seu poder. O que Pedro respondeu para ele? Seja o teu dinheiro. Seja o teu dinheiro para a perdição. Pedro não aceitou, em nome do dinheiro, barganhar ou vender as coisas divinas. As coisas de Deus não se vende, não se troca, não se barganha. Entretanto, assim como Balaão lá no Antigo Testamento, muitos Balaões têm surgido na história da igreja, como aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz, tens aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. E qual é essa doutrina? Que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, a doutrina de Balaão é essa: armar ciladas contra o povo de Deus, para que o povo de Deus perca a bênção do Senhor, afastando o povo de Deus dos seus propósitos. Abra sua Bíblia rapidamente em capítulo 6, 1 Timóteo. Veja o que diz o versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, dá uma pausa. Observe, os irmãos, que Paulo aqui está falando com Timóteo, ou a Timóteo. E Timóteo, ele servia na igreja de Éfeso. Então, Timóteo era um cooperador. E agora Paulo diz, olha Timóteo, presta atenção. Porque se alguém ensina outra doutrina, ora, essas pessoas que ensinavam outra doutrina, estava na igreja, ensinando doutrinas falsas na igreja. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo
e com o ensino segundo a piedade. E aqui eu entendo que as pessoas que ensinam outra doutrina, que se opõem à doutrina de Cristo, é porque elas não podem concordar com a doutrina de Cristo. A Cristo diz assim, por exemplo, não acumuleis tesouros sobre a terra. Não é assim que ele diz? Não acumuleis tesouros sobre a terra. Só que aí o pregador fala assim, mas é tão bom acumular tesouro sobre a terra. Inclusive seduzir o povo para que acumulem tesouro sobre a terra. Vocês têm que ter tesouro sobre a terra. Tem que ter casa, carro, fazenda, dinheiro, prosperidade. Mas Jesus fala, não, você não deve acumular tesouro sobre a terra. Mas aí o homem quer, então ele diz, eu não posso concordar com Cristo. Ele disse, mas eu não posso concordar simplesmente. Então essa pessoa, ela acaba pregando outra doutrina e não concorda com as palavras de Cristo. Diz o versículo 4, essa pessoa é enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens, cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é o quê? Supondo que a piedade é fonte de lucro. Será que Balaão não estabeleceu essa semente aqui? Usando de dons espirituais para poder fazer o povo errar, porque ele era um profeta. Agora é dito que há pessoas que ensinam doutrinas contrárias à de Cristo, porque supõem que a piedade é fonte de lucro. O que está em voga aqui em torno de Balaão, não é tão somente o desviar o povo de Deus da fé, mas é fazê-lo movido pela ganância ao dinheiro. Por isso que Pedro diz na sua primeira epístola, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, ele diz que muitos homens, nos últimos dias, eles fariam comércio de vós, usando palavras fictícias. Ou seja, movidos por avareza. Este é o coração de Balaão, um coração avarento. E que em nome, então, de possuir aquela riqueza, acabou desviando o povo de Deus da verdade. Alguém diz, pastor, mas e aí? Mas e os dons espirituais não devem ser desenvolvidos? Não deve haver os dons espirituais na igreja ou não deve? Será que por causa de Balaão, então, nós não vamos mais buscar os dons espirituais? Aí eu peço aos irmãos que leiam atentamente em casa, 1 Coríntios capítulo 12, e capítulo 13 e capítulo 14, porque são 3 capítulos em que o apóstolo Paulo, ele explica acerca dos dons espirituais, e ele fala o seguinte, que os dons, eles são necessários para a edificação do corpo de Cristo. E este é um princípio fundamental para quantos pensam em dons espirituais. Talvez aqui, nesta manhã, haja pessoas que não estão claras ainda acerca dos dons espirituais. E às vezes pensa que nos falta aqui nesta igreja as manifestações dos dons espirituais, e talvez você tenha isso no coração como um obstáculo para você poder ter paz no nosso meio. Talvez você fique, mas tinha que ter os dons. Então vamos começar a pensar os dons do seguinte ponto de vista. A Bíblia diz que os dons espirituais visam a edificação do corpo de Cristo. Portanto, os dons espirituais, eles não existem para exibicionismo. Não. Ele não existe para você ter uma experiência corporal, sensorial, para você se arrepiar, para você tremer, para você cair, para você colar na parede. O problema é que, em nome do Espírito Santo, o povo faz de tudo, cai no chão, rola, cai, quebra cadeira. Tem a unção da cola, já ouviu a unção da cola? Quem já ouviu falar da unção da cola? O indivíduo fica colado na parede, o Espírito Santo cola ele, e ele não pode sair dali. Colado. A unção da cola. A unção do cachorro. Ele sai latindo de 4 no meio do povo. A unção do boi. Ele não consegue falar palavras, senão. A unção da galinha. Vocês nunca ouviram falar disso? Não. Já ouviu falar, pastor Josué? Da unção da galinha?
Ué, vocês estão em que mundo, pessoal? Lá em Canadá, aqui não, né? Não é aqui, não. Em Canadá, lá tem a unção da galinha, do pato, do marreco, do cavalo, do saci, tem tudo. Do prego. Em nome do Espírito Santo. Teve até uma vez um indivíduo que falou assim, que Deus uma vez batizou no Espírito Santo, no sentido de derramar o fogo com as línguas estranhas, batizou um galinheiro inteiro. As galinhas falavam em línguas estranhas. Não é piada, é testemunho. Embora seja uma piada, né? Mas tem alguém lá dizendo, com toda a sua honestidade, né? Não sei, dizendo que Deus batizou todo o galinheiro. As galinhas falavam línguas estranhas e o galo as interpretava. Mas por que tudo isso? Porque as pessoas não estão entendendo que os dons espirituais visam a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, o que é a edificação do corpo de Cristo? Em poucas palavras, o que é a edificação do corpo de Cristo? A construção do novo homem. Muito bem. Em palavras bem práticas, diretas, Deus quer mudar o nosso caráter. Perfeito? Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mudar a sua alma. Deus quer te dar um coração puro, santo, perfeito, sem mácula, sem ruga, sem nada que possa, que se identifique com o pecado. E aí o trabalho é grande. Então os dons, eles contribuem para que essa salvação se opere na sua alma. Aí eu pergunto, quanto da sua alma é transformada quando alguém fica ciscando no chão? Quando alguém cai cheio lá de alguma coisa, quanto da sua alma é transformada? Em que aquele gesto, aquela atitude contribui para a salvação da alma, para a transformação da alma, para o quebrantamento do seu coração? Quanto? Nem da própria pessoa, que dirá de quem está olhando. Então o apóstolo Paulo diz que os dons espirituais visam a edificação. Então não existe nenhuma razão para o exercício de nenhum dom sequer, se não for a edificação. Se não visa a edificação, então pode parar tudo, porque não tem razão nenhuma, porque os dons são dados visando a edificação. Segundo, os dons são do Espírito. Eles não são nossos. Eu não posso aqui, deliberadamente, determinar qual é o dom que a igreja tem que ter. Eu não posso. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, como ele quer, visando aos interesses do próprio Espírito, não aos interesses de um movimento. Eu não posso determinar o dom de línguas, dizendo que todos vocês têm que falar em línguas, senão não são batizados. Eu não posso dizer isso. Até porque a Bíblia Sagrada mesmo nos orienta que nem todos falam em línguas estranhas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Capítulo 12, né? Versículo 28 e 29. Nem todos falam. O que significa que ninguém pode impor um dom. Porque o dom, ele é distribuído de acordo com o desejo, com a vontade, com os interesses do Espírito Santo. O que significa que ele é que sabe qual é o dom que vai melhor atender a necessidade daquela igreja naquele momento, naquele tempo. Terceiro lugar, isso não significa que nós não devemos ficar passivos. Devemos sim buscar os dons do Espírito. Você tem que buscar os dons espirituais. Pastor, eu tenho que buscar? Então como é que nós vamos fazer para buscar? Vai marcar um dia para a gente poder fazer aqui uma oração forte na cabeça do povo, para que o povo receba esses dons? Não. Você, como um membro do corpo de Cristo, tem o direito de ter o dom espiritual, né? Que a Bíblia fala, tem vários. Primeiramente, conheça os dons espirituais. Saiba quais são os dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, menciona-se 9. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, menciona mais uns 5. Lá em Romanos capítulo 12, tem mais uns 6. Aí você vai percebendo na Escritura que tem vários lugares que você pode fazer uma relação enorme de dons espirituais. Desde aquele talvez mais conhecido e talvez o mais desejado, que seria o dom de maravilha, que você ressuscita mortos, cura paralítico, cego de nascença, até aquele que ninguém conhece, ou a maioria não conhece e não quer, que é o dom da liberalidade, o dom de ofertar.
Verdade. Está lá em Romanos capítulo 12. Dom de ofertar. Dom de abençoar as pessoas. A pessoa tem um dom de dar dinheiro. Ele gosta de dar dinheiro. Está no coração dele. Deus colocou isso no coração dele. E Deus supre o bolso dele para ele ter, para poder passar. Porque não basta ter a vontade. Tem que ter a vontade e tem que ter o dinheiro. Mas isso é um dom. Não é que você deve, só alguns podem ajudar ao outro ou à obra. Não, não é isso. É que todos ajudam de maneira comum. Mas tem algumas pessoas que têm um dom de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, salvo engano, que fala sobre o dom da liberalidade. A pessoa que dá porque Deus colocou esse dispositivo no seu coração. Ele tem essa função. Tem um outro dom também, que é o dom de exercer misericórdia. Pastor, mas todos não devem exercer misericórdia? Não, todos devem, todos exercem. Mas tem outros que vivem em função do outro. Em função. A existência dele é toda voltada para socorrer alguém. Ele tem que socorrer, nem que seja um cachorro, um gato, um animalzinho. Mas ele vive em função. Não lhe é pesado, ninguém precisa cobrar, ninguém tem que exigir nada, é um dom. Mas quantos querem esse dom? Então você primeiramente conhece os dons, são vários os dons. Depois, você poderá buscar os dons espirituais. E qual dom você deve buscar? Esse é um grande ponto. Qual dom? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu vou apresentar um caminho mediante o qual vocês deverão buscar os dons espirituais. Aí ele passa a apresentar um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Ó, é o caminho do amor. Observe que na sua Bíblia, lá em Coríntios 13, talvez tenha assim como um título assim, ó, o dom supremo. Como o contexto de capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios são os dons espirituais, o editor entendeu que o amor era um dom acima de todos os dons. Mas Paulo apresenta o amor não enquanto um dom, embora seja, mas apresenta o amor como sendo um caminho. Como é que começa o capítulo 13? E eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Porque o versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 12, diz: procurai com zelo os melhores dons. Que é 12:31, salvo engano. Procurai com zelo os melhores dons. E qual é o melhor dom? O melhor dom não é aquele que eu julgo ser o melhor, mas o caminho do amor é que me motiva a buscar o melhor dom. Como é isso? Então, quando você ama a igreja, quando você olha para o povo de Deus, não somente a igreja local, mas o povo de Deus, na terra, na sua cidade, no seu bairro, no seu país, e você então se compadece da condição da igreja, então você fala: Senhor, o melhor dom para atender a tua igreja hoje não é o dom de milagres, ou é? Não é o dom de cura, ou é? A igreja precisa de quê hoje em dia? De profetas, de apóstolos, de mestres. Pessoas que possam falar a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, porque essa palavra que nos vai sustentar na verdade, vai solidificar a nossa fé. Então, pelo menos para o nosso tempo, pelo que me parece, o dom da palavra, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, a profecia, é o dom mais necessário. E então, o apóstolo Paulo nos ensina que, movidos pelo amor, nós devemos buscar os dons que melhor atende a igreja nos nossos dias. Pode até ser que aquele dom não seja o dom que eu gostaria de ter. Só que muito maior é o meu amor pela igreja, que agora me leva a buscar aquele dom que eu não gostaria bem. Mas se é para a edificação da igreja, então eu vou buscá-lo. Senhor, me dê aquele dom. Eu não quero bem aquele dom, se depender de mim, mas se é para o teu corpo ser edificado, então eu quero exercer esse dom para a glória do teu nome, para a edificação do corpo de Cristo. Então Balaão, não estamos colocando ele como uma figura imprestável, que deve ser rejeitada em razão do dom. Não, mas em razão do modo como ele utilizou o dom. Ou seja,
Nós temos hoje muitos pregadores na terra, sobretudo aqui no Brasil, muitos pregadores, muitos grupos. Mas a grande questão é o que exatamente eles estão pregando. A grande questão é para onde eles estão dirigindo o povo de Deus. Porque o povo é guiado pelas palavras, não é? O povo não é guiado? Aí você pergunta, ora, e para onde está sendo levado o povo? E qual é a motivação por detrás de tais ministérios? No caso aqui da igreja de Pérgamo, é dito então que havia naquela igreja aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. O Senhor então exorta esta igreja a que essa igreja então se arrependa. Arrepender de quê? De permitir que houvesse tais ensinamentos dentro da igreja. Ou seja, a igreja tem que ter uma postura de reprovação com respeito a amar o prêmio da iniquidade e por meio dos dons espirituais, por meio do dom da palavra, do dom da cura ou qualquer outro dom, acabar por afastar o povo de Deus da verdade, desviando-o do seu supremo propósito. Essa carta de Pérgamo, ela traz um elogio no versículo 13, uma reprovação no versículo 14, e então o versículo 15 faz uma promessa, dizendo que o vencedor receberá o direito de comer do maná escondido. Observa que a maioria desses galardões aqui fala-se de maná, fala de árvore da vida, ou seja, fala de Cristo enquanto alimento. Então esse galardão certamente diz respeito a um desfrute de Cristo de uma maneira especial e particular durante o reino milenar. Ou seja, você ter um prazer com Cristo, um desfrute de Cristo, especial como uma recompensa por você ter vencido todas essas degradações. Ser um vencedor, portanto, aqui em Pérgamo, é você vencer a doutrina de Balaão e também, como diz o versículo 15, vencer a doutrina dos nicolaítas, que já falamos aqui na primeira mensagem de Éfeso, já falamos sobre os nicolaítas. Portanto, eu encorajo a igreja a vencer as degradações, a vencer a doutrina de Balaão. Que você no seu coração, não somente você reprove, mas que você possa abominar completamente qualquer prática que se assemelhe à prática de Balaão. Amém, igreja?